voltamos a olhar para o Brasil para te contar o que aconteceu em São Paulo. Um assalto a uma padaria terminou em tiroteio. Foi na rua Oscar Freire, que é uma área nobre aqui da capital paulista. Vamos falar com o Renan Fiuza. Vai contar para a gente como foi a ação desses criminosos, o que já sabemos, Renan, e até ambientar para quem está em casa, que não é de São Paulo, que não conhece São Paulo, onde esse crime aconteceu. Oscar Freire, né? A gente está falando aí de uma região nobre da cidade, muitos restaurantes, muitas lojas. Conta para a gente tudo, Renan. Claro, explico sim. Para quem não é de São Paulo, Oscar Freire fica aqui numa zona muito conhecida, tradicional, principalmente pelas lojas que se encontram nessa rua, que são lojas caras, de marcas, né? Assim como também os restaurantes bastante badalados aqui da cidade de São Paulo. E a ousadia dos criminosos, Carol, e quem está com a gente aqui no Novo Dia, chamou muita atenção pelo fato do horário, um horário de movimentação. À luz do dia, os criminosos chegam, as imagens aí vão me ajudando a contar toda essa história. Eles chegam num carro vermelho, estacionam a poucos metros, né, dessa padaria. Aliás, não é qualquer padaria, um estabelecimento também de alto padrão. Tá? No momento do assalto, ela estava vazia. Esses criminosos descem, pelo menos 3 descem do veículo, como se nada tivesse acontecendo ali, sem levantar muita suspeita. O carro acaba saindo. E aí, eles passam em frente ao estabelecimento, 2 deles acabam entrando dentro da padaria. Um fica ali nas proximidades, mais próximo ali à porta de acesso à padaria. O outro entra com uma mochila na mão, se passa por cliente e aí conversa com um atendente. Ele vai até o fundo da loja, tira da mochila o revólver e anuncia o assalto. Ele está do lado de uma mesa, já começa a recolher ali os celulares, joga dentro da mochila. Depois, 2 moças que estão sentadas também em uma mesa são abordadas por esse criminoso e aí ele sai. Ele sai, de certa forma, sem levantar muitas suspeitas. Só que a informação que a gente tem, ainda segundo testemunhas, é que as pessoas que estavam lá dentro, até mesmo os funcionários, pediram socorro e avisaram que o assalto estava acontecendo. Já na rua, esses criminosos ali, eles acabam se assustando um pouco quando eles avistam um policial à paisana que pede para eles pararem. Inclusive, dá para ver na imagem, chama bastante atenção, um motorista que passava pela rua ali para tentar fazer com que esses criminosos não fugissem, joga o carro para cima de um dos assaltantes. Ele chega a bater o veículo ali num portão, prensar esse criminoso que consegue de alguma maneira, a gente não sabe como, se desvencilhar dessa situação e acabam correndo. Esse policial que eu havia dito para vocês, ele vê toda essa ação, começa uma certa perseguição e faz uns disparos. Dá para ver nas imagens do circuito de monitoramento, só que os criminosos acabam fugindo. Os 3 acabaram fugindo. Segundo informações que foram repassadas pela Secretaria de Segurança Pública, a gente entrou em contato para saber se eles foram presos, localizados, o que se sabe até o momento. O caso foi registrado em Pinheiros, né? Um boletim de ocorrência foi registrado, testemunhas foram ali prestar esclarecimentos. Boa parte dessas imagens que a gente trouxe para vocês aqui também já estão em posse da Polícia Civil, agora é objeto de investigação. E eles sabem, por meio das placas, né, desse veículo ou da placa desse veículo, o percurso mais ou menos que foi feito por esses criminosos. E sabem também que esses criminosos, antes de chegarem até ali a rua Oscar Freire, eles já teriam executado outros roubos a estabelecimentos de uma maneira muito parecida em regiões como, por exemplo, na região do Grande ABC, ali em Diadema. E aí eles vieram, Jabaquara, que é um bairro que fica muito próximo também, e foram executando assaltos a comércios até chegarem na Oscar Freire. O que se sabe também é que se trata de uma quadrilha especializada em roubos e furtos dessa maneira, desse modus operandi. Portanto, a gente segue acompanhando, mas infelizmente até o momento, apesar da identificação da placa do veículo, ninguém foi preso. Agora, chama muita atenção, né, Carol, vendo essas imagens, a ousadia desses criminosos, primeiro porque sabiam que se tratava de um lugar, de uma região de alto poder aquisitivo, que é uma região, de certa forma, bastante monitorada, porque tem câmeras de monitoramento espalhadas pela rua Oscar Freire e principalmente pelo horário que esse assalto, que esse roubo se deu. Tá? Então, possivelmente, os criminosos já sabiam, já tinham informações privilegiadas e conheciam muito bem ali a região. Agora, fato é que a gente está vendo uma série de roubos, principalmente nessa mesma rua Oscar Freire. Roubos a
pessoas que estão transitando ali pelas ruas, a trabalhadores. E dessa mesma maneira, se não são de carro, né, se não entram dentro do estabelecimento, chegam aquelas motos, às vezes os motociclistas parecendo ali que são entregadores inofensivos que estão aguardando ali o cliente, acabam rendendo as pessoas nas calçadas, né? Infelizmente, essa tem sido uma realidade em áreas como essa, áreas nobres aqui na capital paulista. A gente segue muito de contato aí com a polícia, de olho em tudo que está acontecendo, nos desdobramentos dessa investigação. Qualquer novidade, com certeza, a gente traz aqui ao longo da programação da CNN Brasil. Carol. Com certeza, Renan, a ousadia desses criminosos. A gente está acompanhando de perto essas investigações com o Renan Fiuza, que traz as imagens de como foi essa ação numa área nobre da região de São Paulo.